Então, no outro dia eu tentei pintar e fiz o ícone do canal e acabou não ficando tão ruim, um pouco deformado. É bem ruim, mas estou dando de presente no meu Patreon, então se você quiser ter a chance de talvez ganhar essa incrível obra de arte, você pode se juntar através do link na descrição. Você já olhou para um mapa de um país e pensou, ei, isso parece bem grande? Provavelmente sim. E provavelmente quando você olhou para os maiores países do mundo, como Canadá, Brasil ou Austrália. Nesses países, até mesmo suas regiões internas ou subdivisões acabam sendo muito grandes, às vezes tão grandes quanto outros países que existem no mundo, levando-nos a pensar sobre como eles poderiam talvez ser seus próprios países. Isso é ainda mais o caso quando essas subdivisões são maiores que o resto do país ou quando são separadas por água do resto do país. Então, neste vídeo, vou selecionar algumas dessas maiores subdivisões ao redor do mundo e aprender por que elas existem, por que são tão grandes e tentar entender por que elas não são seu próprio país, se elas querem ser e se isso seria até mesmo uma possibilidade. E eu acho que, para entender adequadamente este tópico, precisamos de pelo menos alguns exemplos. E a melhor maneira de fazer isso é selecioná-los desses maiores países. Na América do Norte e no Canadá, podemos considerar a Colômbia Britânica. Na Europa, apesar de achar que a subdivisão é semelhante à da América do Norte, podemos observar a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca. Na Ásia, podemos olhar para a República de Sakha da Rússia e na Oceania podemos olhar para a Austrália Ocidental. Isso são 4, então não é uma mão cheia a menos que eu corte um dos meus dedos, mas acho que serão suficientes para ter uma boa ideia deste tópico. Comecemos com os da miniatura. Primeiro, Groenlândia. A Groenlândia é, na verdade, a maior ilha do mundo. Não a Austrália, porque a Austrália não é uma ilha, é como uma plataforma continental ou algo assim. E apesar de ser super grande, não é um país, é na verdade uma parte da Dinamarca. Mas mesmo sendo parte do reino da Dinamarca, é muito diferente do resto quando se trata de tamanho e população. É cerca de 50 vezes maior que a Dinamarca continental. Chamar a Dinamarca de continental pode ser incorreto, já que ela é composta principalmente por ilhas, mas a parte que está na Europa é compreensível. E embora pareça absolutamente gigantesco em alguns mapas, não é tão grande assim. O que acontece muitas vezes é que vemos mapas com a projeção de Mercator, que distorce o tamanho de uma massa de terra conforme ela se afasta do Equador, fazendo as coisas parecerem um pouco maiores do que são. Alguns mapas mostram a Groenlândia quase com metade do tamanho da África, o que não é verdade, apesar de ser um território bem grande. Mesmo assim, se fosse independente, seria o 12º maior país do mundo com cerca de 2.160.000 km² de extensão. No entanto, apesar da diferença de tamanho, também precisamos pensar na população, pois a Dinamarca, na Europa, tem cerca de 5.800.000 pessoas, e a Groenlândia, com este tamanho gigantesco, tem apenas 56 mil. Cerca de 90% desses 56 mil são de origem Inuit, o que significa que são nativos ou descendentes de nativos da própria Groenlândia. Cerca de 7% são dinamarqueses e 2% são de outros países nórdicos. O vasto território é principalmente coberto por gelo e está incluído no Círculo Ártico, pelo menos parte dele estando bastante longe da Dinamarca. Mas ainda assim, tornou-se sua colônia por volta do século XVIII, permanecendo como colônia até 1953, após o que se tornou mais oficialmente integrada à Dinamarca. Houve, na verdade, uma interrupção entre 1941 e 1945, quando foi ocupada pelos Estados Unidos da América, porque era a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha acabara de invadir a Dinamarca. Eles tomaram a Groenlândia e a Islândia preventivamente para impedir que fossem usadas como ponto de partida para invadir os Estados Unidos continentais. Mas após a guerra, foi devolvida à Dinamarca. No entanto, após a guerra, enquanto a Europa perdia seus impérios coloniais, a Dinamarca manteve a Groenlândia, o que é curioso dado o tamanho e a distância da ilha em relação a eles. Então, como eu geralmente pergunto no canal por quê, o principal motivo é que a Groenlândia não tinha condições financeiras para ser independente.
O segundo ponto é que a Dinamarca não ignorou reivindicações por independência, nem negou sua concessão. Eles apenas escolheram fazer isso lentamente. Em 1979, a Dinamarca recebeu autonomia, assumindo quase todo o controle de seus assuntos internos. Em 2009, o autogoverno foi introduzido na Groenlândia, o que significa que o país está praticamente encarregado de seus próprios assuntos, com a Dinamarca intervindo apenas em relações exteriores ou tópicos militares. Não há data definida para a independência total da Groenlândia, mas com o Ártico se tornando um tópico de discussão e novas rotas comerciais podendo ser abertas, a Groenlândia pode ter uma grande entrada financeira. Isso também pode implicar em menor dependência financeira da Dinamarca, o que poderia impulsionar a busca pela independência. Então, neste caso, essa enorme subdivisão de país ainda não é independente, mas parece que será no futuro próximo. Então agora vamos passar para outro exemplo, que é a Austrália Ocidental, o maior estado da Austrália, que cobre cerca de 1/3 de todo o território do país. E se fosse seu próprio país, estaria entre os 10 maiores do mundo. Mas, novamente, precisamos olhar para a população, com cerca de 2,7 milhões de pessoas, o que representa talvez 10% do total da Austrália, entendemos o quão pouco povoado ele é. Contém muito deserto e a maioria das pessoas parece viver no sudoeste, ao redor da cidade de Perth. A Austrália Ocidental se juntou à Austrália quando o país se uniu como federação em 1901. Anteriormente, era somente mais uma colônia britânica. Eles se uniram à federação porque os britânicos que controlavam o território assim desejaram e organizaram dessa maneira. Mas também havia preocupações econômicas e um benefício econômico em se juntar a algo maior do que apenas eles mesmos. Mas a ideia de a Austrália se tornar independente e se separar existe há muito tempo. O movimento secessionista começou por volta do início do século XX, atingiu seu auge na época da Grande Depressão, quando os locais achavam que estavam pagando muitos impostos e não recebendo muito em troca do governo central australiano no leste. Em 1933, ocorreu um referendo e as pessoas realmente votaram para serem independentes e deixar a Austrália e partir por conta própria, estabelecendo um novo país. Contudo, a lei exigia que qualquer secessão fosse aprovada pelo governo britânico, o qual não permitiu que isso ocorresse. Curiosamente, em vez de se revoltarem com a ignorância de sua vontade democrática, as pessoas apenas seguiram em frente. Talvez porque o problema na raiz de seu descontentamento foi lentamente resolvido. E desde então, o movimento secessionista meio que morreu. Algumas pessoas ainda defendem a independência, principalmente devido aos recursos naturais da região, como a mineração, que acreditam ser capazes de sustentar um país autônomo. Mas ainda assim, é muito improvável que ganhe algum tipo de tração no futuro próximo, e é ainda menos provável que aconteça novamente. Então, neste caso, essa enorme subdivisão de país não é um país, mesmo que tenha tentado ser, porque os britânicos e os australianos não permitiram, e porque as pessoas perderam recentemente o interesse nisso. Agora que abordamos os dois na miniatura, vamos falar sobre a Colômbia Britânica no Canadá. A Colômbia Britânica é a terceira maior província do Canadá. Tem um tamanho de cerca de 944 mil quilômetros quadrados, o que equivale a cerca de 10% de todo o país. Se fosse independente, seria bastante grande, ocupando a 31ª posição no ranking mundial de tamanhos de países. Ainda que não pareça tanto quando comparado à 10ª posição do exemplo anterior, para uma região dentro de um país existente, é um território considerável. O Canadá tem províncias maiores do que esta, mas são principalmente florestas e gelo, e a Colômbia Britânica tem um conjunto bastante relevante de assentamentos e população, mas ainda é pouco povoada quando comparada a outras províncias como Ontário ou Quebec. Neste caso, tem apenas cerca de 5 milhões de pessoas, mas ainda assim suficiente para um país de tamanho decente. A Colômbia Britânica integra o Canadá desde 1871, motivada pelas razões que levaram os britânicos a organizar o território e pela vontade local de se unir, especialmente após a promessa do governo central de uma conexão ferroviária que os ligaria às demais províncias canadenses a leste. Um fato interessante, antes de se tornar parte do Canadá, era parte de um território
colonial compartilhado chamado Velho Oregon, administrado conjuntamente entre o Reino Unido e os Estados Unidos. A ideia de independência da Colômbia Britânica nunca realmente pegou, e apesar de estar desconectada do resto do Canadá, com a maior parte a leste na costa do Atlântico, e eles sozinhos na costa oeste do Pacífico. Mas, embora os movimentos de independência local realmente não existam, existe o movimento Cascadia, que sugere que partes da Colômbia Britânica, Washington e Oregon poderiam se unir ao longo de sua biorregião e formar um novo país chamado Cascadia. Cláudia Ayuso fez um excelente vídeo sobre fronteiras naturais versus as criadas pelo homem. Você deveria assistir se estiver interessado. Essa ideia está conectada às conexões culturais, ambientais e econômicas entre essas regiões. A ideia não ganhou tanto apoio, mas teve alguns defensores, como Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos da América, que escreveu cartas aos administradores locais declarando seu suporte à criação de um novo país independente na região. E embora alguns ainda apoiem a ideia de uma Cascadia independente, é muito improvável que a Colômbia Britânica, pelo menos por si só, se torne independente, dado seus fortes laços com o Canadá, mesmo que esteja meio desconectada do resto do país, e o fato de que seria um grande desafio deixar um país que é razoavelmente estável e até próspero. Neste caso, essa subdivisão não é um país porque simplesmente não quer ser, mesmo que isso tenha sido uma possibilidade em algum momento da história. Por fim, citarei mais um exemplo neste vídeo, a República de Sakha. A República de Sakha, também chamada de Yakutia, é uma enorme região dentro da Rússia. É a maior região subnacional do mundo e ocupa cerca de 20% do território da Rússia, que também é bastante grande, como você sabe. Cobrindo cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados, também seria o 10º maior país do mundo se tornasse independente. No entanto, sua população é muito pequena, apenas cerca de 1 milhão de pessoas. Novamente, é muito pouco povoado, e a maioria das pessoas vive em algumas cidades, principalmente na capital, Yakutsk. O resto é bem floresta e gelo, eu acho. A população lá é uma mistura de vários grupos étnicos, e o maior deles é o Yakutsk, ou o povo Sakha, que são indígenas da região. O próximo grupo maior são os próprios russos, que chegaram enquanto colonizavam o território. Acho que um vídeo explicando como a Rússia se expandiu e conquistou a Sibéria, como um leste selvagem, seria interessante. Então me avise nos comentários se você quer ver isso. Sakha é uma parte importante da Rússia, principalmente por seus recursos naturais. Aparentemente, há muitos diamantes e outros recursos que contribuem significativamente para a economia russa. A ideia de mais autonomia foi mencionada, mas a total independência é muito improvável. Como quase todas as regiões na Rússia, eles estão bastante conectados economicamente ao governo central, o que significa que são financeiramente dependentes. A estrutura federal da Rússia mantém um controle rigoroso sobre todos os seus territórios. Embora haja um forte sentimento de orgulho étnico e cultural entre o povo Yakutsk, isso ainda não se materializou em um movimento de independência, pelo menos não ainda. Em resumo, essa subdivisão de país absolutamente gigantesca não é seu próprio país porque foi conquistada pelas forças czaristas séculos atrás, passou por um processo de russificação e é financeiramente dependente da administração central russa, que obviamente não quer deixá-la ir. Então, essas são algumas das maiores subdivisões de países do mundo. Compreendendo por que são tão grandes, seu funcionamento e por que não são países independentes. Apesar de alguns já terem sido, outros quererem ser e alguns estarem bem como estão. Mas qual é a sua opinião? Você acha que essas subdivisões ou outras não mencionadas neste vídeo deveriam ser independentes? Ou você acha que eles deveriam permanecer nos seus países atuais? Nesse caso, você acha que eles deveriam ser reorganizados em territórios menores? Deixe-me saber nos comentários. Como sempre, muito obrigado aos meus patronos por me apoiarem diretamente e obrigado a todos vocês por assistirem a este vídeo. Para acessar conteúdo extra, bastidores, acesso antecipado aos vídeos e a chance de ganhar arte legal, junte-se pelo link na descrição. De qualquer forma, nos veremos na próxima vez para mais conhecimento geral. Hoje eu tenho outro copo de momento que eu estava prestes a quebrar. Parece
Espera, eu preciso segurá-lo do outro lado, parece assim. Eles estão apenas todos se reunindo e tendo um pequeno encontro. Acho que este é o meu favorito. É muito legal.